Deuteronômio 28, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. Esse é um texto que fala sobre bênçãos e maldições, só que nós veremos apenas hoje as bênçãos do versículo 1 até o versículo de número 14. Nos diz assim, meus irmãos, a santa palavra do Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Vamos orar. Querido Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor é a fonte de toda a bênção, e os meios que o Senhor usa para as bênçãos do pacto que o Senhor fez conosco chegar até nós é a obediência. Se não for a nossa, é a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus amado, fale conosco neste momento, abra o nosso entendimento para a tua glória. Nós pedimos isso na autoridade e no nome de Cristo Jesus, o cabeça desta igreja, o dono desta igreja. A Ele a glória, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo de número 28, é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, mais conhecidos da nossa época, mas, porém, ele é um dos textos mais deturpados, mal compreendidos do nosso período. Muitas pessoas, especialmente dentro da chamada teologia da prosperidade, eles enxergam aqui nesse texto uma espécie de um contrato divino. Eles dizem assim: se o cristão obedecer a esses mandamentos do Senhor, o Senhor lhe dará riqueza, saúde e sucesso terreno ilimitado. Eles pensam dessa maneira. Eles leem esse texto de uma forma literal, imediatista e materialista. Assim, pregadores dessa linha teológica, de muitas igrejas da nossa época, eles dizem assim: se você obedecer e tiver fé, será rico e bem-sucedido. Sua família será sempre próspera e saudável. Você não vai adoecer. Se você tem um certo emprego que você ganha pouco, Deus vai lhe colocar lá em cima como gerente, como dono daquela empresa. Você sempre vencerá os seus inimigos e será cabeça e não cauda. É assim que eles dizem. Mas a pergunta que nós devemos fazer nesta manhã, diante desse texto, é: será que esta é de fato
a mensagem de Deus para nós? Será que esta é a interpretação correta de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 a 14? Não, não é a interpretação correta. Nós precisamos nos lembrar que essas palavras, elas foram dirigidas a Israel dentro de um contexto de um pacto. Deus fez um pacto com eles. Nós estamos falando da segunda geração que saiu do Egito. Eles estão agora prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor então traz aqui, a partir do versículo de número 1, bênçãos e maldições para aquele povo. Se eles fossem obedientes ao Senhor, eles seriam abençoados. Eles teriam bênçãos na sua casa, no seu trabalho, entre os seus gados, tudo aquilo que eles fossem fazer seria abençoado. Mas se eles desobedecessem ao pacto do Senhor, eles seriam então amaldiçoados. Mas o que chama a nossa atenção, e aqui está a chave hermenêutica para nós entendermos esse texto, é que o fato deles serem chamados por Deus para serem obedientes, e se eles fossem obedientes, as bênçãos do Senhor viriam sobre eles. Isso não seria um mérito para aquelas pessoas. Não seria assim, por causa da sua obediência, por causa dos seus méritos, então eu vou conceder para vocês essas bênçãos. De maneira nenhuma. Não é assim que o livro de Deuteronômio, ele coloca as coisas. Tudo bem que ele vai colocar da seguinte maneira: se você desobedecer a Deus, você é responsável pelo que você está fazendo e virá sobre você maldições. Mas não há uma equivalência para se dizer assim, então, se você obedecer, por causa dos seus méritos, da sua bondade, das suas atitudes, eu vou abençoar vocês. Não, de maneira nenhuma. Para vocês verem que não é assim, eu quero que vocês abram as Sagradas Escrituras em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Aqui nós temos o coração desta aliança, que diz assim: não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha o que Moisés está dizendo: não diga isso, não pense que a riqueza que você tem é por causa da sua força, é por causa do seu poder. Antes, versículo 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, meus irmãos, não é por causa da nossa força, do nosso poder, da nossa habilidade, que nós temos riquezas, que nós temos isso ou aquilo. Deus estava mostrando por intermédio de Moisés que era por causa da força e do poder de Deus. Ou seja, quem é a fonte de todas as bênçãos? Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte, é a graça do Senhor que vem sobre nós. Mas qual é o meio que Deus usa para que essas bênçãos cheguem através do seu povo? A obediência. É a mesma coisa, por exemplo, de nós pensarmos na fé. A fé salvadora, a fé que nós exercitamos no Senhor. Fomos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Não foi Jesus que creu, não foi o Pai ou o Espírito. Nós acreditamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós também devemos dizer o seguinte: esta fé que nós temos, quem nos deu? O próprio Deus. É uma fé que veio dele, é uma capacidade que ele nos concedeu para nós crermos no seu Filho. Por isso que Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, o que Paulo estava mostrando ali era o seguinte: nenhum crente vai poder falar bem assim, eu sou melhor do que aquela outra pessoa. Por quê? Porque eu acreditei no Senhor, ela não. Eu entendi o sermão, aquela pessoa não. De maneira nenhuma. A fé que você tem é um dom de Deus, é uma capacidade que veio do Senhor. E a obediência que você exerce e deve exercer é uma obrigação sua, mas quando você obedece, não é por causa de um mérito.
O que eu estou dizendo, meus irmãos, é aquilo que muitas igrejas neopentecostais dizem. Eles viram para Deus e falam: eu fiz isso, logo você é obrigado a me conceder isso. Eu já convivi com algumas pessoas que eles estipulavam uma data para Deus conceder aquilo. Eu te dou uma semana para você me dar isso. Eu falo uma semana e vai ter que acontecer isso na minha vida, na minha empresa. Vocês não veem isso, às vezes, na televisão? Quanta besteira é ensinada de forma errônea acerca do Evangelho. E muitos deles vão pegar o quê? O texto de Deuteronômio, capítulo de número 28, para ensinar isso. Então, logo de cara, meus irmãos, nesta introdução, eu quero incentivá-los a vocês interpretarem, lerem este texto através desta linha. Não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. Deus é a fonte. Deus é a fonte, Ele é a graça de todas essas bênçãos chegar até nós. E essas bênçãos, então, elas vão chegar através da nossa obediência, mas não por causa de mérito nosso. Sendo assim, nós vamos ver 4 pontos bem rápidos aqui dentro desse texto. Eu quero pegar cada ponto que eu vou falar para vocês e já conduzir para Cristo, ok? Então, o primeiro ponto é: Cristo foi obediente em nosso lugar. Nós vamos ver que Israel foi chamado para cumprir esses mandamentos, mas Israel não cumpriu, e nem vocês, nenhum de nós cumprimos, mas Cristo cumpriu em nosso lugar. Segundo lugar, Cristo nos abençoou com bênçãos superiores. Nós vamos ver que o Senhor nos concede bênçãos materiais, glória a Deus por isso, mas em Cristo Jesus nós temos bênçãos superiores. Em terceiro lugar, Cristo nos capacita para testemunharmos entre as nações. Nós somos chamados para ser sal e luz. E em quarto, nós vamos ver que Cristo cumprirá as suas promessas de forma definitiva na nova criação. Então, vamos para o primeiro ponto. Cristo foi obediente em nosso lugar. Vejam que o versículo 1 e o versículo 2 vai chamar a atenção de Israel, o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, a cumprir os mandamentos do Senhor. Então, eu quero que você olhe para o versículo de número 1, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Se atentamente ouvires. Ouvir aqui é a mesma coisa que obedecer. Não é apenas ouvir. Não é apenas ouvir um sermão, não é apenas ler a palavra, mas é ler, ouvir e colocá-la em prática. É a mesma coisa, por exemplo, quando você chega para o seu filho e diz bem assim: meu filho, ouça o que o seu pai está dizendo. Ouça o que o seu pai está dizendo. Preste atenção no que eu estou falando para você. Obviamente, quando você está se referindo ao seu filho, usando essas palavras, você não quer apenas que ele ouça. Você está dizendo: me obedeça. Siga o que eu estou lhe falando. Faça o que eu estou lhe pedindo. É a mesma coisa, meus amados irmãos, que o Senhor estava falando aqui para o povo de Israel. Ouçam atentamente a minha voz. Ou seja, obedeçam o que eu estou pedindo para vocês. A Bíblia, ela toda fala sobre isso. Ouvir e obedecer. Tiago, por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então não basta apenas você ouvir um sermão no culto matutino, um sermão no culto vespertino, e você entrar na semana e parece que você não ouviu nada, porque você não coloca em prática. Olhe para o capítulo 28, versículo 15. Veja o que Moisés fala sobre as maldições relacionadas à pessoa não ouvir a palavra do Senhor. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, ou seja, deres ouvidos aqui quer dizer, se não obedecer à voz do Senhor,
a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, qual é a consequência? Virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aqui ele vai mostrar várias maldições que virão sobre o povo de Deus. Ou seja, o que a gente aprende com isso aqui, com o que Moisés está falando, com o que Moisés falou para o povo? Desobediência traz consequências. Desobedecer a palavra do Senhor é o que diz o texto aqui, no final do versículo 15. Todas estas maldições sobre ti te alcançarão. Se você quer andar em rebeldia, em desobediência, não atentando para o que a palavra do Senhor te fala, as maldições dos seus próprios erros, do descumprimento da palavra do Senhor, vai chegar na sua vida, vai chegar no seu trabalho, vai chegar no seu casamento, vai chegar nas suas amizades. Coisas ruins vão acontecer, por quê? Porque você é responsável pelo que está fazendo. É a chamada lei da semeadura. Agora volte lá para o versículo de número 1, mais uma vez. Se atentamente ouvires, ou seja, obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando ele coloca que te exaltará, na verdade era o próprio Deus que seria exaltado pela obediência deles. O próprio Senhor, quando o povo de Deus anda em obediência, ele é glorificado. Quando a gente fala bem assim, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Como? Andando em obediência, obedecendo os mandamentos do Senhor, em todas as áreas. E quando nós fazemos isso, Deus, ele é exaltado. No hebraico, meus irmãos, quando o texto coloca aqui, te exaltará sobre todas as nações, a ideia não é nós sermos exaltados, mas Deus, o Deus que nós entramos em um pacto com Ele, que nós estamos aliançados com Ele, este Deus será exaltado perante as nações. Olhe para o verso 2, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Perceba, quando ele falou das maldições, ele falou que estas maldições te alcançarão, porque o erro traz consequências. Mas agora ele está dizendo que estas bênçãos te alcançarão, elas vão chegar na tua vida. Sabe o que nos chama a atenção dentro desse texto para Israel e para nós? É que Deus falou, sejam obedientes e vocês serão abençoados. Mas a pergunta é, eles foram obedientes? Eles obedeceram todos os mandamentos do Senhor? Eles cumpriram tudo o que Deus pediu? Não. Basta nós olharmos a história do povo de Israel, basta nós entrarmos lá no livro de Juízes. Um livro que a anarquia predominava, cada um fazia o que achava mais reto, adoravam a todos, menos ao próprio Senhor. Então, este povo não cumpriu os mandamentos do Senhor como Deus pediu, e se nós olharmos para nós, para o nosso coração, à luz das Sagradas Escrituras, nós veremos que nós também não cumprimos os mandamentos do Senhor de forma cabal e perfeita. Quem aqui pode falar bem sim, pastor, eu sou irrepreensível, eu nunca errei, eu nunca deixei de cumprir os mandamentos do meu Senhor, logo, Ele tem que me abençoar. Ele tem que abrir as portas para mim, porque eu sou um homem de Deus, eu ando de forma correta? Não. Nós não fazemos isso. Não é à toa que há pouco nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, porque somos pecadores. Mas esse texto, meus irmãos, ele aponta para uma notícia maravilhosa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A notícia maravilhosa é que Cristo Jesus, Ele cumpriu a lei do Senhor em nosso lugar. Ele cumpriu, Ele foi obediente. Ele, quando estava aqui encarnado, Ele virou para todos aqueles que eram contrários a Ele e disse, qual de vós pode me acusar de algum pecado? E ninguém pôde fazer isso, porque Ele nunca pecou. Vejam que Paulo, no capítulo 5, versículo 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sabe o que esse texto está mostrando? Que você só é justo, justificado, tem os seus pecados do passado, do presente e do futuro perdoados, não por um mérito seu, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Mas porque Jesus cumpriu os mandamentos do Senhor, e é por causa disso que as bênçãos chegam até nós. Olha a diferença, meus irmãos. Olha a diferença da pregação genuína e fiel do Evangelho. Não é, eu fiz, logo você tem que me dar. Eu fiz, logo o Senhor tem que me conceder isso. Não, não. Cristo fez. E graciosamente, todas essas bênçãos chegam para nós. Chegam aos nossos filhos, chegam para a nossa família. A gente respira, a gente pensa, a gente come. Irmãos, até as bênçãos materiais, tudo é fruto da graça de Deus. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um apartamento, se você tem bens, isso é graça. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e nós pecamos, nós merecíamos a morte. Mas só que pelas bênçãos da obediência de Cristo, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma empresa, você tem um trabalho, você tem filhos, você está grávida, você está esperando mais um bebê. Tudo isso é fruto da graça e misericórdia de Deus. Agora, preste atenção, preste muita atenção nisso que eu vou falar. O fato de Jesus ter sido obediente em nosso lugar de forma perfeita, não quer dizer que, então, já que Jesus cumpriu, já que Jesus obedeceu, então eu vou viver de qualquer jeito. Não é isso que muitas pessoas, quando falam de nós, crentes reformados, eles dizem meio assim: rapaz, esse povo fala de eleição, esse povo fala de soberania, esse povo fala que Jesus Cristo fez tudo, então eles vão viver de qualquer jeito. Vão viver na prática do pecado. De maneira nenhuma, irmãos. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Agora eu me volto para esta lei, eu me volto para os mandamentos do Senhor, não com um peso nas minhas costas, no sentido de que eu tenho que cumprir para ser salvo. Não, eu cumpro porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Eu cumpro porque esta é a vontade do meu Senhor. E se eu não conseguir, de fato, mais cedo ou mais tarde eu vou errar, eu vou pecar, eu vou falhar. Graças a Deus eu tenho Cristo Jesus, que é o meu fiador. Eu tenho Cristo Jesus, que é o meu salvador. Eu estou seguro não na minha força, no meu poder, mas eu estou seguro no poder e na força de Jesus. Então, lembre-se disso. Cristo cumpriu a lei em seu lugar. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que Cristo nos abençoou com bênçãos superiores. Olhe para o versículo de número 3. Como consequência de se guardar os mandamentos, Moisés vai trazer aqui várias bênçãos do Senhor. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor estava dizendo para Israel: sejam obedientes, e vocês terão todas estas bênçãos materiais. A bênção no trabalho, a bênção no lar, a bênção nos gados, a bênção nos filhos. Ou seja, você vai ser bendito ao entrar e ao sair. Agora, irmãos, preste muita atenção. As bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, elas são bênçãos superiores às bênçãos materiais. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos materiais que temos. Vamos ser francos. É bom nós termos recursos. É bom termos um bom emprego. É maravilhoso termos um bom salário. Termos uma condição de darmos um sustento, alguma coisa melhor para os nossos filhos. É bênção você ter tudo isso. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que em Cristo Jesus, Cristo nos concede bênçãos que são superiores às bênçãos materiais, que são as bênçãos da salvação.
Cristo é aquele que cumpriu a lei para você ser abençoado, não somente materialmente, mas principalmente espiritualmente. É o que ele disse, que foi o texto que nós lemos hoje aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vejam que as bênçãos que o Pai nos concede, Ele é a fonte das bênçãos, a fonte é a graça do Senhor. Que bênçãos são essas? Espiritual. Quais são as bênçãos espiritual? Você não era filho, você se tornou filho de Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas você foi regenerado. Você tinha um coração de pedra, agora você tem um coração de carne, um coração que crê. Você estava fora do povo da aliança, agora você faz parte da família de Deus. Meus irmãos, são as bênçãos do Pai que te predestinou e te adotou como filho, as bênçãos do Filho que redimiu, te libertou, as bênçãos do Espírito que te selou, que te regenerou, que está te santificando. Então, as bênçãos que Jesus Cristo nos concede são maiores e melhores que as bênçãos materiais. Um dia tudo isso vai acabar, o dinheiro vai acabar. Na hora que você chegar ali no túmulo, ali na sua cova, obviamente você não vai levar dinheiro. Se não houve uma boa orientação na casa, na família, vai ter briga por causa do teu dinheiro. Que Deus te livre disso. Mas para onde você irá, meus amados irmãos, é extremamente superior. E por quê? Porque Cristo nos concedeu essas bênçãos. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que Cristo, Ele nos capacita para testemunharmos entre as nações. Então, Israel tinha que cumprir os mandamentos para ser abençoado, e eles então seriam colocados como uma nação santa. As outras nações deveriam olhar para Israel e ver: esse povo é santo, esse povo teme a Deus, logo eles teriam temor do Deus que eles estavam servindo. Então Deus colocaria Israel para que Israel chamasse a atenção das outras nações como um imã. Só que agora nós vamos ver que em Cristo nós somos chamados para chamarmos a atenção das outras nações pela nossa santidade, pela nossa conduta. Olhe para o versículo de número 7, que diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora vem o coração desses versículos. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então, olhe para o verso 9 mais uma vez. O Senhor te constituirá para si em povo santo, povo separado, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Então, eles foram colocados como um povo santo, um povo separado, e as nações iriam olhar para eles, como diz o versículo de número 10, verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de vocês, medo de ti. Mas não é medo necessariamente de Israel, eles temeriam o Deus de Israel, olhariam para aquele povo e veriam: esse é um povo forte por causa de Deus, é um povo santo, é um povo diferente, com um comportamento ilibado. Então eles teriam medo do Deus deles. Em Cristo Jesus, amada igreja, em Cristo Jesus, qual que é a maneira que Deus nos chama para nós fazermos um impacto nessa sociedade? Como que nós podemos reluzir
em meio a uma nação hipócrita e corrompida em seus pecados? Através do nosso comportamento, através da nossa obediência, da nossa santidade. Como o próprio Cristo disse em Mateus 5, 13 e 16, que ele vai falar que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, o povo de Deus, ele deve brilhar na terra, mostrando quem é o Deus que ele serve. E isso, meus amados irmãos, deve adentrar em cada área da nossa vida. Ou seja, é a santidade no nosso casamento. Os nossos vizinhos, os nossos amigos deveriam olhar para nós e falar bem assim: aquele casal é um casal que serve ao Senhor. Vejam o comportamento deles. Veja a maneira como aquele homem trata a sua esposa, como a esposa trata o seu marido. Vejam a educação dos filhos, vejam a maneira como eles temem ao Senhor, vejam o comportamento deles quando eles vão comer, eles oram, eles falam com Deus, eles caminham com o Senhor, eles são humildes, não são soberbos, não são avarentos, são pessoas que vale a pena dar vontade da gente conversar, são pessoas que quando nós estamos fazendo coisas erradas, que eles estão vindo, a gente já para, porque há um temor. Está vindo um homem de Deus, está vindo uma mulher que teme ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus te colocou aqui nesta terra, não simplesmente para você falar: eu sou um cristão, mas não ter uma vida transformada, mas Ele colocou você nessa terra para que você ande em novidade de vida, em santidade, na dependência do Senhor. Infelizmente, a gente fala, sim, dos neopentecostais, da teologia da prosperidade, mas existe também muita má conduta dos evangélicos como um todo, em muitas áreas. Envergonham o evangelho através das suas atitudes. Então, Cristo nos colocou aqui, meus irmãos, para sermos sal e luz neste mundo. Mas, por fim, em quarto e último lugar, nós aprendemos nesse texto que Cristo, Ele cumprirá as suas promessas de forma definitiva, não aqui, mas na nova criação. Infelizmente, muitas pessoas, eles acham que o céu é aqui na terra. Estão satisfeitos com tudo que está acontecendo aqui e não esperam nada além. Mas Cristo, Ele está nos abençoando aqui, mas tem várias promessas ainda para depois que nós morrermos. Olhe para o versículo de número 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do ventre, do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Muitos olham para esse texto e dizem: eu tenho tudo aqui, o Senhor vai me conceder todas as coisas aqui. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós descobrimos que em um novo céu, em uma nova terra, é que nós vamos receber toda a plenitude de bênçãos conquistadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é aqui. Aqui a gente ainda vai passar por lutas. Aqui nós ainda teremos problemas familiares, problemas com os nossos filhos, problemas financeiros, problemas conosco, nosso coração. Todos nós somos quebrados, todos nós temos problemas emocionais, todos nós somos imperfeitos. Nós vivemos o já e o ainda não. Nós já temos muitas coisas, mas ainda não temos tudo, não temos um corpo glorificado. Não vemos Jesus Cristo ainda face a face, um dia nós o veremos. Não temos ainda uma ausência do pecado, uma ausência dos problemas, mas um dia, por causa de Cristo Jesus, todas estas coisas acontecerão conosco. Abram, por favor, em Apocalipse 22. Apocalipse 22,
versículo de número 3, esta é a promessa que temos em Cristo. 22, versículo de número 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nunca mais haverá qualquer maldição. Ou seja, é para lá que nós estamos indo. Para um lugar que não haverá mais maldição, não haverá mais choro, não haverá mais luto, por causa do Cordeiro de Deus, que cumpriu a sua lei em nosso lugar. Eu quero concluir, meus amados irmãos, trazendo breves aplicações. Primeiro, nós, o povo de Deus, não devemos confiar na nossa obediência, na nossa força, mas devemos confiar na obediência perfeita de Cristo Jesus. Nós devemos obedecer à lei de Deus com gratidão e fidelidade. O povo de Deus é chamado a viver uma vida santa, não para ser salvo, mas porque já são salvos em Cristo Jesus. E nós aguardamos essas bênçãos definitivas que vão ocorrer quando Cristo Jesus voltar. Então, olhem para esse texto de Deuteronômio 28, não dentro de uma perspectiva materialista da teologia da prosperidade, mas olhem para esse texto entendendo, Cristo Jesus cumpriu a lei em meu lugar. Quer ver uma prova disso? Olhem para essa mesa, a ceia do Senhor, que nós vamos participar agora, meus irmãos. O que nós temos aqui na ceia? Cada elemento aponta para a obra de Cristo Jesus, para aquilo que Ele fez. Aponta para a obediência de Cristo. Cristo foi obediente, ativamente, até o fim, até morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente de forma passiva. Ele poderia derrotar todos os seus inimigos, ele poderia ter destruído todos os romanos, todos os judeus que se levantaram contra ele, mas ele foi obediente ao Pai, até o fim, para que as bênçãos do Senhor chegassem até nós. Então, cada elemento desse aponta para as virtudes que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?